E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Continuando a Lei 13.869, a nova Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. A identificação daquele que efetua a prisão é o mandamento constitucional do artigo 5º. Então o verbo aqui do artigo 16 é deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Então, se você vai prender alguém, tem que se identificar. O abuso de autoridade acontece quando você deixa de identificar ou identifica-se falsamente. Não está com nome, nada, a pessoa pergunta qual é o teu nome. Você diz, eu me chamo João, sendo que você é o José. Então, ou você deixa de identificar ou identifica-se falsamente. Aí acontece o crime do artigo 16. A detenção é de 6 meses a 2 anos e multa. Qual que é a síntese do artigo 16? Então, deixar de identificar-se ou fazê-lo falsamente. Fazer a identificação falsamente. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Então, no caput, na cabeça do artigo, é aquele que deixa de identificar ou identifica-se falsamente, e no parágrafo único é aquele que está promovendo o interrogatório. E aí, durante o interrogatório, deixa de dizer quem é, de identificar-se, ou atribui falsamente uma identidade, cargo ou função. Por exemplo, o investigador diz que é o delegado, vai também acabar incidindo no artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade. Fácil. Então, a identificação aqui ou ela não existe, ou ela existe falsamente, ou durante o interrogatório, ou durante a prisão, ou durante o interrogatório. De fácil compreensão também. Artigo 17 foi vetado e o artigo 18 diz: submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se a ele devidamente assistido consentir, ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Então, o artigo 18 ele é muito interessante, pois o verbo aqui é submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Então, submeter o preso, ou seja, interrogá-lo. Então, promover o interrogatório do preso durante o repouso noturno. A regra é que não pode. Só que tem uma exceção. Salvo ser capturado em flagrante delito. Onde que está previsto o flagrante delito? Artigo 302 do Código de Processo Penal. São 2 flagrantes reais e 2 fictícios, imaginados. No inciso 1º e 2º, os flagrantes reais, no 3 e no 4 do artigo 302, os flagrantes fictícios. Então, em via de regra, não pode, durante o repouso noturno, promover interrogatório. Mas, se for capturado em flagrante delito, ou, então, primeira coisa, flagrante delito, ou se ele devidamente assistido, ou seja, com procurador, defensor, advogado, ele consente. Então, o advogado está aqui, pode promover o interrogatório. Ele vai prestar declarações, algo desse sentido, aí pode. Então, em via de regra, não pode interrogatório durante o repouso noturno, mas se for capturado em flagrante delito, pode, ou, se devidamente assistido, consentir em prestar declarações, porque aí tem alguém defendendo o direito dele. Então, no artigo 18, não é só, de repente, essa sentença. Ah, o interrogatório durante o repouso noturno não pode, vírgula, não é tão taxativo. A regra é não poder, mas tem a exceção do flagrante, ou se ele consentir em prestar declarações quando assistido. Não sozinho. Sozinho, preso, como ele vai ter o seu consentimento sem vício? Mas com advogado, aí pode. Então, artigo 18 pode colocar como síntese: interrogatório durante o repouso noturno, como regra, é proibido. Só coloca assim, porque aí você vai lembrar da síntese e vai lembrar que se a regra é essa, quais são as exceções do flagrante ou, se assistido, prestar declarações. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária, competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Quando nós lemos o verbo impedir ou retardar, você percebe que a lei penal é o manual do criminoso. Não tem aqui
algo dizendo não impedir, não retardar. A lei penal é descritiva, diz impedir ou retardar. Então, aquele que pratica o verbo que impede ou que retarda, ou seja, dá aquela atrasada dolosamente com a intenção de fazer isso, então, impedir ou retardar injustificadamente, porque se for justificadamente, então, olha, não tinha quem levasse o expediente, né, faltou funcionário, aí tudo bem, você vai justificar. Não, ou o computador estava quebrado, que envia, qualquer coisa nessa forma. Mas, tanto impedir ou retardar sem uma justificativa o envio de pleito de preso à autoridade judiciária. Por quê? O preso, ele tem o direito de recorrer ao juiz por meio de procurador, mas se ele fez qualquer pedido, é função de quem mantém o preso ali remeter esse pedido. Então, pleito é pedido, o pedido do preso à autoridade judiciária competente para apreciação do quê? Da legalidade da prisão ou da circunstância de sua custódia. Então, a legalidade da prisão, se foi feito nos termos da lei, ou da circunstância de sua custódia, a forma, a maneira pela qual ele está ali custodiado, que também é, podemos entender no lato sensu, preso. Tranquilo? Então, a legalidade ou a circunstância da custódia. O que nós temos que lembrar do artigo 19? Impedir ou retardar, sem justificativa, o envio de pedido do preso ao juiz, ou no tocante à legalidade da prisão, ou então da circunstância da custódia deste preso. Fácil? Coloca como síntese no artigo 19, impedir ou retardar, envio de pedido do preso ao juiz. Detenção de 1 mês, de 1 ano de 1 a 4 anos, tá bom? Detenção de 1 a 4 anos e multa. Detenção de 1 a 4 anos e multa. O direito, ele é sistemático, né? Então você tem que olhar, sistêmico, melhor dizendo, né? Então você tem que olhar o sistema como um todo. Quando a gente lê uma lei esparsa como essa, uma lei penal esparsa, nós temos que fazer o link com o Código Penal. Quando a gente fala em aplicação de pena, privativa de liberdade, restritiva de direito, multa, tudo isso é previsto na parte geral do Código Penal. Às vezes você pode imaginar onde tem as penas privativas de liberdade, restritiva de direito, de multa, está na parte geral do Código Penal. E o critério para a aplicação da lei penal está no artigo 68 do Código Penal. Tranquilo? Fácil até aqui? Só vamos terminar o parágrafo único que diz: incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Então, olha que interessante. No caput, você imagina a autoridade policial, deixa de enviar para a autoridade judiciária. No caso do parágrafo único, ele já diz que o juiz sabe e não faz nada para resolver essa questão. Olha, incorre na mesma pena o magistrado, então o juiz, que ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Então, das duas formas, ou ele é o competente e deixa de agir, ou ele não é o competente, ou seja, não tem atribuição de resolver sobre aquela questão, mas não envia para o juiz, que é o competente para resolver. Nesse caso, o juiz também responde nas mesmas penas, como em curso no artigo 19, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Tranquilo? Fácil? Como tudo no direito. No próximo vídeo, nós vamos continuar no artigo 20 da Lei de Abuso de Autoridade. Estamos juntos!